E aí, tudo na paz? Tudo bem com você? Bem-vindo para mais um estudo aqui do nosso blog. Hoje gostaria de falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, vida e obra. Claro que aqui eu não vou trazer todos os ensinos de Paulo e toda a obra da vida de Paulo, porém eu quero citar alguns acontecimentos que foram primordiais para que Paulo se tornasse o grande missionário, o grande apóstolo que nós conhecemos hoje. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um livro sobre a vida e as epístolas paulinas, sobre toda a obra literária de Paulo. Você pode acessar aqui depois, ter acesso. É um material que o pessoal tem utilizado em alguns cursos livres de teologia, em alguns seminários. É uma obra completa com as cartas de Paulo comentada e anotada para você que é aluno, para você que é professor. É de suma importância ler um material como esse, tá bom? E também o estudo completo da vida e obra do apóstolo Paulo aqui do blog está também no link da descrição. No vídeo aqui vou tratar alguns assuntos importantíssimos que para mim foi o que deu o ensejo dessa obra missionária e o anseio da vida de Paulo de relatar os evangelhos não só aos gentios, mas como todos os judeus que se achegassem a ele, tá bom? Então, Paulo, todo mundo sabe que o seu nome original era Saulo, Saulo de Tarso, nascido em 4 a.C., Tarso na Cilícia, agora na Turquia, mais ou menos de 62 a 64 de Roma na Itália. Ele foi um dos líderes da primeira geração de cristãos. É isso mesmo, se Paulo nasceu 4 anos antes de Cristo e tem uma diferenciação aí de historicidade, talvez a contagem de 3 a.C., mas Paulo, na época em que Cristo foi crucificado, estaria em torno de 30 a 34 anos de idade. Existe uma divergência aí da questão da crucificação de Cristo, da morte de Cristo, de 3 anos antes ou não, do calendário que nós conhecemos, mas isso não vem ao caso. Muitas vezes é considerado a pessoa mais importante da história do cristianismo. E no seu próprio dia a dia, embora ele fosse uma figura importantíssima dentro do pequeno movimento cristão daquela época, ele também tinha muitos inimigos, detratores, e seus contemporâneos provavelmente não lhes consideram tanto respeito quando deram a Pedro e a Tiago, por exemplo. Paulo foi forçado a lutar, portanto, para estabelecer o seu próprio valor e autoridade. E em cima dessa historicidade, eu quero trazer aqui algo peculiar da vida de Paulo e da obra de Paulo, que foi na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era a cidade conhecida como a cidade do pecado. É isso mesmo, era a Sin City daquela época. É interessante que na segunda viagem missionária, enquanto ele estava em Corinto, Paulo passa por uma péssima recepção de alguns judeus da cidade. E pela noite o Senhor visita-o e faz um encorajamento a Paulo. Isso nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Que diz assim, do verso 9 em diante: E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Além da obra de Paulo, além do texto aqui do blog, eu vou deixar aqui também no link da descrição um livro sobre Atos dos Apóstolos. Para você entender a vida de Paulo, é necessário você entender Atos dos Apóstolos também. Também é um livro muito utilizado aí pelos seminaristas, porque é um livro onde eu comento e anoto todo o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, voltando a essa figuração, esse zoom que nós estamos dando na vida de Paulo em relação à cidade de Corinto, que para mim foi um divisor de águas no ministério de Paulo, quando o Senhor o alertou ali no capítulo 18 de Atos Apóstolos. Diante disso, Paulo continua em Corinto e lá ele fica 18 meses. Sabe o que é 18 meses? 1 ano e meio. É o mesmo tempo que João Batista ficou clamando no deserto, avisando da vinda de Jesus Cristo. Coincidência, né? Não existe coincidência. Existem fatos que se coincidem porque existe uma história por trás disso tudo. Então,
Essa revelação de que ainda haviam muitos na cidade que pertenciam ao Senhor e necessitavam ser alcançados pelo Evangelho é bem mais significativa quando entendemos o contexto cultural em que Paulo estava inserido lá nessa região de Corinto, que se localizava na Grécia. Então, Corinto foi a primeira cidade da Grécia e uma das mais importantes do Mediterrâneo. Era cosmopolita e, devido sua localização estratégica, em uma rota comercial. Recebia pessoas de todos os lugares para comprar, vender, buscar seus tratamentos medicinais. E também era atraídos pelos vícios e práticas devassas e imorais que imperavam naquela cidade. Ou seja, Paulo estava no lugar certo na hora certa. Um lugar que precisava do amor de Jesus Cristo, da palavra significativa de quem é o amor verdadeiro, que é Jesus Cristo, e ao mesmo tempo era um entroncamento do Mediterrâneo naquela época. Ou seja, era uma cidade primordial que fazia com que povos daquela época se localizassem naquela região. Então, para mim, por isso que Corinto ela tem uma questão especial na vida e obra de Paulo. Então, lá nessa cidade havia um templo chamado... aliás, existia um templo naquela cidade para a deusa do amor, conhecida como Afrodite. Interessante que essa mesma deusa grega depois deu ensejo à deusa Vênus para o catolicismo romano. Então, os romanos trazem toda a mística, né, de se endeusar aquelas figurações mitológicas, e aquela mesmo que era a deusa Afrodite para os gregos, é também a deusa Vênus para os romanos da época. Tanto é que existe um planeta chamado Vênus, tanto é que existe um preservativo chamado Vênus, porque deusa do amor, mas são a mesma figuração da mesma deusa daquela época. E olha o que acontecia nesse templo. Cerca de 1000 prostitutas sagradas recebiam os visitantes do local e depois do sexo recebiam um tributo para o templo. Então, aconteceu uma orgia naquele local, naquele templo, onde se ficava 1000 prostitutas ali fazendo tudo quanto é sorte de bênçãos ali em relação a essa questão demoníaca naquele lugar. E depois de toda essa orgia, eles recebiam tributos ali no templo. E tudo isso era para a deusa Afrodite. Então, imagina um lugar, se você for hoje num templo, numa igreja, por exemplo, não tem 1000 pessoas ali trabalhando para que aquilo aconteça, para que aquele culto aconteça. Tem lá no máximo, se é uma igreja grande, tem lá no máximo 20 pessoas, 25 pessoas desenvolvendo uma funcionalidade para que aconteça um culto a Deus. Agora imagina um lugar onde tinha 1000 prostitutas só para atender os fiéis, e depois do sexo que elas assim realizavam, porque eles tinham elas como sagradas, elas recebiam ali as ofertas para manter o templo em funcionamento. Imagina a grandeza e a podridão daquele lugar. Então, olha que interessante, por isso que isso é muito raro na vida de um missionário, inclusive na vida de Paulo. Esse modo de levar a vida, seja na corrupção, nos vícios, na prostituição e orgias sexuais, não era uma fama atribuída de forma preconceituosa pelo cristianismo naquela época, quando chegou à Grécia. Prova disso é que antigos escritores seculares e historiadores já falavam sobre a imoralidade de Corinto, tal como Aristóteles, Estrabão, Pausanias e Horácio. Ou seja, não era só para o cristianismo uma prática pecaminosa. Os próprios gregos já alertavam em relação a esses rituais. Inclusive, foi até criado um verbo com o nome da cidade para se referir a este modo depravado de vida, que é o chamado Corinthias Zestai. A pronúncia em grego, né? Eu não sei se pronuncia dessa forma, mas Coríntia Zestai, ou seja, viver a maneira coríntia, a maneira como o povo de Corinto vivia. Era conhecidíssimo isso, conhecidíssimo daquela época. Então, Paulo estrategicamente foi colocado pelo Senhor naquele lugar e foi dito a ele, a partir do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, que muitas pessoas necessitavam dele ali naquele lugar.
Então seria pensando nisso que Paulo exorta também os convertidos em Corinto, de forma tão enfática como nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 15 ao 20. Eu vou ler aqui alguns versículos para vocês verem como Paulo relata o evangelho às pessoas ali de Corinto. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-la a uma prostituta de maneira nenhuma? Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Era uma mensagem para aquele povo atemporal, porque a mesma mensagem da cidade de Corinto, ela ecoa nas grandes metrópoles, nas grandes cidades dos dias de hoje, não só do nosso Brasil, como no mundo afora. E quando nós voltamos ao texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 18, do verso 9 em diante, nós vemos como é fantástico ver a forma como diante de toda essa imundice, Deus se revela a Paulo naquela noite e faz questão de encorajá-lo a continuar, pois em meio àquela cidade deplorável. Interessante que Deus, ele não encoraja nós a vivermos num ambiente saudável, sem problemas. Pelo contrário, quanto mais catastrófico o ambiente, parece que é lá que Deus quer que nós façamos e desenvolvamos nosso ministério, o evangelho em si. Então, não tenha medo, continua a falar e não se cale, pois estou com você, porque muita gente nessa cidade me pertence. Essa foi a mensagem de Deus para a cidade de Corinto, utilizando Paulo em relação a essa ordenança. Sobre a vida e obra de Paulo aqui, nós temos inúmeros assuntos sobre literatura, toda forma aqui detalhada aqui no blog. Eu não vou me ater a todo o texto porque é muito material. A gente poderia fazer aqui uma websérie, e fica a dica aqui talvez, mas tem toda a história da conversão de Paulo, toda a história da sua missiologia, toda a história dos seus escritos, além dos livros que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu trouxe essa pequena mensagem aqui para você entender qual é a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, assim como Paulo fez, cumprirmos em nós a nossa obra missionária, que é vocacionada por Jesus, e fazer com que os lugares onde não ouviram a voz de Deus, Deus possa falar através da nossa boca. Tá bom? Espero que tenha gostado. Curte aí, comenta aí embaixo e eu te vejo numa próxima aula. Fica com Deus e até a próxima.